pescador. Quem é que nunca ouviu falar do boto encantador? Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada. Seja lá qual for o horário que você esteja ouvindo o nosso podcast. O importante é que seja um bom momento, não é mesmo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Aperte o Play. Eu sou a Anaíse Costa e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Eu aposto que você já ouviu falar a respeito da lenda do boto cor-de-rosa. Essa é uma lenda muito popular aqui na nossa região norte. Mas, se por algum motivo você ainda não conhece a lenda do boto, nós vamos falar um pouquinho sobre ela para você hoje, trazendo também explicações a respeito de alguns elementos encontrados nessa lenda, como o chapéu do boto, as suas vestes brancas e muitas outras curiosidades. Vocês sabem o que esses elementos significam? Se ainda não sabe, fica aí juntinho da gente, que eu vou explicar tudo para você, tintim por tintim. Então, pega o seu cafezinho, seu chá, sua água, prepara os fones e vem conversar com a gente aqui em mais um episódio do nosso Aperte o Play. Como você já sabe, o podcast Aperte o Play tem compromisso com a veracidade e relevância do conteúdo exposto aqui. Então, para a realização do episódio de hoje, as informações foram retiradas com toda a cautela do artigo científico Ecos da mitologia grega, a ressimbolização semiótica da lenda do boto. As autoras desse artigo são as professoras Socorro Viana de Almeida e a professora Cleidiane Oliveira de Paula. Ambas são professoras da UEA, a Universidade Estadual do Amazonas. Só lembrando, gente, que foi lá na UEA também que surgiu o programa Letras em Rede, de onde esse podcast faz parte. Tudo isso foi idealizado com muito carinho pelo Grupo de Estudos Semióticos da UEA. Então, quando você estiver procurando informação de qualidade que possa levar para a sala de aula, dá uma passadinha no canal do YouTube www.youtube.com/letrasemrede-UEA. Então vai lá, curte, compartilha esse material para ajudar na divulgação do conhecimento. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. A lenda do boto. Uma curiosidade interessante a respeito do nome boto cor-de-rosa é que esse nome é uma má tradução. Isso mesmo, pessoal. O nome boto cor-de-rosa é resultado de um erro de tradução, de acordo com a doutora em Ecologia e Reprodução de Mamíferos, Vera da Silva, integrante da Rede Especialista em Conservação da Natureza e pesquisadora do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ela conta que durante a filmagem de um documentário realizado por Jacques Cousteau, na Amazônia, um erro de tradução da equipe de produção fez com que o animal, conhecido na região na época como boto vermelho, fosse interpretado como boto cor-de-rosa. O nome pegou e assim se perpetua até os dias de hoje. Quando adulto, o boto cor-de-rosa atinge cerca de 2,7 metros de comprimento e pesa até 181 quilos e vive por cerca de 30 anos. É bastante tempo, né, pessoal? Embora sejam criaturas tímidas, essa espécie é atraída por pessoas sem registros de comportamentos agressivos.
Além disso, os botos não costumam andar em bandos como os golfinhos. Geralmente, eles estão em grupos de 2 a 4 integrantes. Um outro fato interessante sobre o boto cor-de-rosa é que ele nem sempre possui essa cor. Vocês sabiam? Assim como os golfinhos, os botos nascem com uma coloração cinza. Apesar da fama conquistada por conta da sua tonalidade cor-de-rosa, essa cor surge ao longo da vida, aumentando à medida que esse animal envelhece. Vale lembrar ainda que os machos costumam ser mais rosados do que as fêmeas. E quanto mais rosada a tonalidade de sua pele, mais atenção ele consegue atrair das fêmeas. A cor que eles assumem pode ser influenciada por seu comportamento, por sua dieta ou até mesmo pela exposição à luz solar. Biólogos afirmam que não é incomum ver os botos também nadando com o nariz para baixo, indo em direção ao fundo do rio. Isso acontece para que eles enxerguem melhor o que se passa lá embaixo, porque além de terem um ótimo senso de direção, botos também enxergam eximiamente bem. Biólogos também afirmam que as informações a respeito desse animal ainda são bastante imprecisas e escassas, ou seja, precisa de muito mais pesquisa a respeito dos botos. E eu espero que essas pesquisas possam avançar um pouco mais para a gente descobrir muita coisa interessante aí a respeito desse mamífero, né, pessoal? Mas de onde será que surgiu essa lenda? Muitos acreditam que a lenda do boto se baseou na cultura indígena, mas estudiosos sabem que até o século XVII não havia registros de nenhuma lenda semelhante. Os primeiros registros sobre as lendas e crendices envolvendo o boto cor-de-rosa com um símbolo amoroso datam do século XIX. Reza a lenda na Amazônia que os botos se transformam em formosos rapazes e assim, disfarçados, entram nas festas e dançam com as jovens. Algumas versões da lenda dizem que eles procuram a moça mais bonita da festa. Em outras versões, a gente encontra que eles procuram por uma moça que seja virgem. Os botos têm um charme especial, irresistível, muito atrativo. Os olhos são brilhantes, negros e hipnotizadores. As jovens não resistem às lábias desses rapazes e meses depois aparecem grávidas. Os sedutores somem nas mais desencontradiças águas misteriosas. Dizem que ele aparece nas noites de lua cheia ou ainda durante as festas do mês de junho, nos aniversários de Santo Antônio, São Pedro e São João, vestidos sempre com roupas brancas e um chapéu de palha cobrindo a cabeça. Ele é sempre muito alegre, charmoso e elegante. Como já foi comentado nos episódios anteriores do nosso podcast, as lendas são narrativas orais passadas de geração em geração, geralmente pelos indivíduos mais velhos de uma comunidade. Pode ser um avô ou um pajé na comunidade indígena, mas, como foi dito, geralmente são as pessoas mais velhas, mais idosas que passam esses conhecimentos adiante. Essas histórias surgem com o intuito de ajudar as pessoas a explicar os fatos para os quais não se encontra uma explicação lógica. No caso da lenda do boto, a narrativa
é utilizada para justificar a gravidez de jovens que engravidam antes do casamento ou sem o consentimento de seus maridos. Quando isso acontece, é muito comum dizer-se que a criança é filha de um boto. Os filhos crescem e, quando por acaso morrem afogados no lago ou num rio, dizem que a criança voltou a ser peixe, como os seus pais. Os mais antigos acreditam ainda que os botos têm uma espécie de faro diferenciado e que, por causa disso, identificam com muita facilidade uma mulher grávida. Então, se uma mulher está grávida, ela atravessa o rio na canoa, ele é capaz de afundar a pequena embarcação, levando-a para o fundo do rio, onde estão situadas as terras do boto. Para evitar caírem nas armadilhas do encantado, as mulheres grávidas procuram não andar de canoa durante o período gestacional. Outra curiosidade a respeito dessa lenda é que, quando um pescador é levado para as terras do boto, é indicado que ele não coma e nem beba nada pertencente a este local, devendo alimentar-se apenas dos alimentos que tiver levado consigo. Mas caso o pescador caia na tentação de alimentar-se com os alimentos oferecidos nessa terra encantada, ele nunca mais poderá voltar para casa. Você que está aí nos ouvindo, teria coragem de comer essa comida? Mesmo ela sendo assim, um x-caboquinho, uma banana frita ou aquela tapioca com manteiga bem quentinha. Ou quem sabe, aquela tigela de açaí no capricho. Bom, eu particularmente adoro a culinária amazonense. Mas, se a lenda diz para não comer, é melhor não arriscar, né, pessoal? Agora, vamos falar um pouco sobre a simbologia de alguns elementos importantes que norteiam essa lenda. O boto de verdade é um mamífero da origem dos cetáceos, assim como os golfinhos e os ornitorrincos. Esses animais possuem um orifício no topo da cabeça, que é responsável pela sua respiração. Na lenda do boto, ele aparece sempre com um chapéu na cabeça, justamente para esconder este buraco, já que a transformação não é completa, e aí permanece um buraco no topo da sua cabeça. Algumas variações da lenda dizem também que esse chapéu é utilizado para cobrir parte do rosto, para que ele possa esconder o seu nariz grande. Inclusive, vocês sabiam que é costume nas cidades do interior do Amazonas, quando tem festa em noite de lua cheia, especialmente em junho, os cavalheiros são convidados a retirarem o seu chapéu da cabeça, porque eles precisam provar que nenhum deles é um boto encantado. Curioso, né, pessoal? Mas, falando em chapéu, vocês sabem me falar um pouco sobre a simbologia desse elemento presente na lenda? O boto, na forma humana, sempre usa um chapéu para encobrir um orifício no alto da sua cabeça. Como já foi dito, esse orifício representa o sinal do encantado, algo irreal. O chapéu, por sua vez, é um objeto real, que serve para encobrir os sinais do sobrenatural. O simbolismo do chapéu também corresponde ao da coroa, de poder e soberania. É um sinal de superioridade, assim como a gente encontra nos príncipes e nos reis. Lembrem-se que, segundo a lenda, o boto é dono de um reino encantado que fica no fundo do rio. O boto sempre aparece usando roupas brancas e muito elegantes,
Mas o que será que significa a presença dessa cor? Por que ele não aparece com roupas bem coloridas, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, o branco das roupas tem uma ligação com o clarão da lua cheia, já que, segundo a lenda, a figura do Boto escolhe as noites enluaradas para aparecer nas festas e dançar com as donzelas. O branco é uma cor muito presente nos ritos de passagem, que representam mudança e renascimento. Quem aí de vocês nunca vestiu uma roupa branca na noite de Ano Novo, hein, pessoal? Além disso, o branco é a cor do candidato, Cândidus, aquele que vai mudar de posição. É muito comum, inclusive, alguns políticos se vestirem de branco em época de eleição, quando estão viajando pelos interiores da região norte em busca de votos. Eles fazem isso porque, de alguma forma, se sentem beneficiados diante de seus eleitores, que fazem referência ao imaginário popular presente na lenda do Boto. O branco também é lembrado por representar elegância e riqueza. Gente, acho que vou passar a usar mais essa cor no meu visual. Quem sabe assim eu não fico um pouquinho mais elegante e consigo atrair aí um pouquinho mais de dinheiro, né, universo? O último elemento que vamos comentar aqui é sobre o olhar do Boto. Na lenda, ele tem olhos negros e bem marcantes. São olhos encantadores. O olhar aparece como um símbolo de instrumento de revelação. É um revelador recíproco de quem olha e de quem é olhado. É como dizem por aí, os olhos são o espelho da alma. Ou ainda que os olhos não mentem. Na lenda do Boto, ele se apresenta como um simbolismo de caráter metafórico. O olhar do Boto fascina, hipnotiza, seduz e encanta as mulheres. Muito interessante, né, pessoal? Essa crença em relação à figura do Boto é tão influente aqui na nossa região norte que esse animal passou a ser caçado em massa. Os pescadores acreditam que algumas partes do corpo do animal, como os olhos, por exemplo, servem como um poderoso amuleto do amor. É isso mesmo, pessoal. Os antigos acreditam que, se um homem carregar consigo um colar de olho de boto, por exemplo, nenhuma mulher resistirá aos seus charmes e ao seu encanto, igualzinho ao Boto. Alguém aí já precisou de um amuleto desses para arrebatar o coração daquela pessoa especial? Bom, pessoal, o nosso podcast está chegando ao fim. Mas, se você quiser saber um pouco mais a respeito da lenda do Boto Cor-de-Rosa, também pode assistir ao filme Ele, o Boto, que foi lançado no ano de 1987, com direção de Walter Lima Jr. Eu sou a Anaíse Costa e espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Espero também que vocês possam encontrar conosco para curtir muita informação de qualidade e distração no nosso próximo podcast. Aperte o Play! Até a próxima, pessoal, e um beijo no coração de todos. Tchau, tchau! Olha a lua cheia, cuidado, Senhor. Olha a lua cheia, cuidado, Senhor. Que o Boto chegou. Quem é esse moço? Não sei, não, Senhor.
esse boto. Não sei, não, senhor. Não sei, não, senhor. Não sei, não, senhor.